pessoal, tudo bem? Hoje iremos estudar os números racionais. Então, o que são os números racionais? Os números racionais são números que podem ser escritos na forma fracionária, ou seja, na forma A sobre B, com A e B sendo números inteiros e B diferente de zero. Vejamos um exemplo, então, de números racionais. Nesse primeiro caso, eu tenho um número na forma fracionária, eu tenho 1 sobre 10. Então, eu digo que esse número está na forma fracionária. E no segundo caso, eu tenho um número na forma decimal, 1,2. Então, eu digo que ele é na forma decimal. Ou seja, os números na forma fracionária ou na forma decimal, eles fazem parte dos números racionais, pois um número decimal, ele pode ser escrito na forma fracionária. Agora veremos o conjunto dos números racionais. Esse conjunto, ele vai ser formado por todo número que pode ser escrito na forma fracionária, com denominador e numerador inteiros e o denominador diferente de zero. Ou seja, faz parte desse conjunto qualquer número que consegue ser escrito na forma fracionária, onde A e B são números inteiros. E esse B, ele vai ser diferente de zero. A representação desse conjunto, ela é feita pela letra Q. E ela pode ser indicada de que forma? Q igual a A sobre B, onde A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Nós já estudamos os números naturais, que são formados por quem? Por 0, 1, 2 e assim infinitamente. Estudamos também os números inteiros, formado por quem? Todos os números negativos, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2 e assim infinitamente. Os números naturais, eles surgiram com a necessidade de contarmos. Já os números inteiros, eles vão surgir para suprir a necessidade dos números negativos. Os números racionais, eles vão surgir para quê? Os números racionais, eles surgem para quando precisamos trabalhar com números que não possuem medidas inteiras, pois queremos trabalhar com um número entre 1 e 2. E entre o número 1 e o número 2, há uma infinidade de números não inteiros. Então, os números racionais surgem com esse propósito de trabalharmos com números não inteiros, ou seja, trabalharmos com números na forma fracionária ou decimal. Então, vamos observar que o conjunto dos números inteiros contém os números naturais. E, por sua vez, o conjunto dos números racionais, ele vai conter o conjunto dos números inteiros. Ou seja, o que foi falado, vamos elucidar através de um diagrama. Nesse diagrama, eu vou colocar aqui, nesse vermelho, o conjunto dos números racionais. Em preto, vai ser o conjunto dos números inteiros. E em azul, o conjunto dos números naturais. O que podemos observar com esse diagrama? Que o conjunto dos naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros.
E o conjunto dos números inteiros, por sua vez, está contido no conjunto dos números racionais. Ou seja, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros, que está contido no conjunto dos racionais. Vejamos, então, alguns exemplos. Eu posso dizer que o 2 faz parte do conjunto dos números racionais. Por quê? Abaixo desse número 2, eu posso dizer que ele tem o denominador 1. Então, se o denominador é diferente de 0, eu posso dizer que esse número ele faz parte do conjunto dos números racionais. Um outro exemplo, 0,2. Esse número ele está escrito na forma decimal. Esse número eu consigo escrever ele na forma fracionária. Ou seja, eu posso escrever 2 sobre 10. Logo, esse número também faz parte do conjunto dos números racionais. Um outro exemplo de um número que faz parte do conjunto dos números racionais é o número 2,777. Esse número, ele tem um nome característico que se chama dízima periódica. E essa dízima periódica, ela faz parte do conjunto dos números racionais também. Pessoal, lembrem de compartilhar as atividades no nosso grupo do Facebook. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês estejam gostando das atividades e conseguindo aprender. Até mais! Um beijão, pessoal!